Boa tarde. Olá, boa tarde. Manifestantes protestam pedindo a cassação da governadora Rosiana Sarney. Alunos de escolas públicas participam de ação de conservação ambiental. Sampaio Corrêa se prepara para enfrentar novamente o Brasiliense. E o time do Distrito Federal aposta numa vitória na revanche com o time maranhense pela Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje é sexta-feira, dia de você programar o seu fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural. O Repórter Maranhão está começando agora. Um grupo de manifestantes se reuniu em frente ao Palácio do Governo para pedir a cassação da governadora Rosiana Sarney. Policiamento reforçado na Praça Dom Pedro II, em São Luís, por causa do protesto. Homens do Batalhão de Choque, do Corpo de Bombeiros e da Cavalaria ocuparam toda a área. Até o canil da Polícia Militar veio ajudar na segurança. Viaturas da PM e veículo de combate a incêndio também foram deslocados até o Palácio dos Leões, sede do governo do estado. Na Prefeitura de São Luís, as janelas receberam proteção e houve aumento no número de guardas municipais. Nas ruas em volta, grades foram instaladas para dificultar o acesso dos manifestantes. As manifestações são livres, né? Todos têm o direito de manifestar, né? Nós também estamos incluídos disso, participando da sociedade, somos cidadãos. A polícia está aqui para garantir a ordem e proteção, inclusive deles que estão manifestando. A gente só não pode tolerar e aceitar essas manifestações que vêm para depredar os bens públicos ou agredir outras pessoas jogando pedra, inclusive contra a força policial. Eu acho que esse não é o objetivo dos manifestantes, da manifestação. A concentração dos manifestantes foi na Praça Deodoro, no centro da cidade. O movimento, que pede a cassação da governadora Rosiana Sarney, foi organizado nas redes sociais, mas o número de participantes foi menor que o esperado. Eu apresentei a proposta que é melhor remarcar o movimento para tentar agrupar ainda mais a mobilização. Mas há diferenças aqui e os companheiros dos vários movimentos sociais estão tentando apresentar outro tipo de argumentação para que faça o ato hoje. Eu, particularmente, estou disposto a ir para o ato, ou hoje ou depois. Eu só ponderei que pode, talvez, a gente remarcar o ato no segundo momento. A população precisa vir mais, tem que ter mais gente envolvida para que o movimento ganhe realmente amplitude. E assim, não se tenha mais receio de ir para a rua. A população precisa vir para a rua, dizer o que quer e como quer o seu futuro daqui para frente. Os participantes prometem organizar novos protestos. A manifestação foi promovida em apoio a um parecer do Procurador-Geral da República emitido na última semana. O documento questiona a legitimidade do mandato da governadora e de seu vice, Washington Luiz. De acordo com o parecer do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, intensificou a celebração de convênios e a transferência de recursos aos municípios às vésperas das eleições de 2010. Entre os dias 21 e 24 de junho daquele ano, foram publicados 670 convênios, orçados em mais de 165 milhões de reais. Só o município de São José de Ribamar recebeu quase 13 milhões e meio de reais em 3 convênios para a pavimentação de estradas. Os recursos beneficiaram o então prefeito da cidade e aliado da governadora, Luiz Fernando. Entre os órgãos estaduais que mais assinaram convênios com os municípios está o Departamento Estadual de Trânsito. Em um dia, o Detran firmou 15 convênios com prefeituras, totalizando mais de 5,4 milhões de reais para sinalização de ruas e avenidas. De acordo com o parecer, as cidades agraciadas com recursos do governo estadual apresentaram resultados nas urnas bem favoráveis à então candidata à reeleição Rosiana Sarney. É o caso de Santana do Maranhão, Genipapo dos Vieiras, São Bernardo, Olinda Nova do Maranhão e São Raimundo das Mangabeiras. Segundo o parecer do procurador Roberto Gurgel, os convênios eram realizados em tempo recorde. Em apenas 2 dias eram assinados, publicados e o dinheiro era depositado na conta do município. Segundo as investigações, os saques eram feitos em espécie, diretamente na boca do caixa.
Em nota emitida pela Secretaria de Comunicação do Governo, em resposta ao parecer do Procurador-Geral, a governadora afirma que seu mandato é legítimo, conquistado por meio do voto direto e dentro de um processo democrático e limpo. As empresas de telefonia móvel estão proibidas de fixarem prazos para a utilização dos créditos adquiridos na modalidade pré-pago. O Tribunal Regional Federal anulou as cláusulas contratuais que estipulavam um limite de até 6 meses para os clientes zerarem o saldo, sob pena de perderem o valor pago. A decisão vale para todas as operadoras. A sentença prevê multa diária de R$50 mil a quem descumprir a ordem judicial atualmente. Existem cerca de 211 milhões de linhas pré-pagas no Brasil, o que corresponde a 80% do total de linhas ativas. A beleza natural de São Luís sofre com a poluição ambiental e, para chamar a atenção da sociedade para a importância da preservação, diversas ações foram realizadas num bairro da capital. Nesta área de mata, com mais de 136 mil metros quadrados, localizada em um bairro residencial de São Luís, alunos de uma escola pública participaram de uma ação de conservação ambiental. A iniciativa faz parte do projeto São Luís Mais Verde, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Mostra para as pessoas que a gente não podemos poluir, temos que manter o nosso meio ambiente limpo, ajudar, porque muitas vezes a gente poluindo, a gente desmata a natureza, não pode fazer queimada. Plástico, garrafas PET e restos de entulho foram catados para reciclagem. A ideia é o seguinte, é a gente fazer a ação aqui exatamente nessa área, para as pessoas verem, né, como fica uma área que se torna depósito de lixo. Essa é uma área que a população quer que seja uma área preservada. Então a gente vai trabalhar na educação ambiental em fazendo a sua parte, percebendo no local, né, o problema do lixo. De acordo com o secretário, será realizada uma análise técnica na área para que, se atendidos os requisitos, possa ser transformada futuramente em uma área de preservação ambiental. Nós já temos a catalogação desses pontos e estamos desenvolvendo, inclusive buscando recursos em organismos de financiamento, os aportes necessários para que nós possamos desenvolver as estratégias de recuperação dessas áreas, o que é uma coisa que vai ser feita com planejamento de 4 anos. Além da limpeza, os alunos ainda aprenderam técnicas de conservação ambiental, realizaram plantio de mudas e tiveram noções de como reciclar o lixo orgânico. A partir de uma atividade dessas, pessoas levam procedimentos corretos para dentro de casa e a cidade fica bem melhor. Para esses estudantes, combater a degradação ambiental é uma lição que vai ficar guardada para sempre. Que melhorou muito aqui, era só lixo mesmo, que é arriscado as pessoas pegar aqui doença, que era muito lixo. E o registro que você está fazendo vai para onde? Esse aqui é para o mural de fato lá na escola. E veja no próximo bloco, Sampaio e Brasiliense se preparam para a próxima disputa. Fernandes analisa a chance das duas equipes. É logo após o intervalo. Da Ponte José Sarney, no bairro do São Francisco, com trânsito bom neste momento. Agora são 12 horas e 37 minutos. Nesta semana, Diogo Nogueira vai para São Paulo e apresenta um programa super especial com uma família de grandes nomes do samba da terra da Garoa. Uma família que traz o bom humor e o samba no DNA. E desde criança, a música vem sendo companheira de minha alma. Na minha família, a música é um elo. Lá no samba da doca, no samba da doca, no samba da doca. Com Jair Rodrigues, Luciana Mello e Jair de Oliveira, a receita contra todos os males é sorrir e cair no samba. Quero voltar naquela vida de alegria. Quero de novo. Samba na Garoa, neste domingo, 5h30 da tarde. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca.
Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades, Governo Federal. Pela Copa do Mundo de xadrez, o maranhense Rafael Leitão empatou a segunda partida do confronto com o russo Alexander Morozevich e foi eliminado da competição. Pelas redes sociais, Rafael lamentou as chances desperdiçadas contra o super grande mestre, como Morozevich é conhecido no meio. Além disso, o maranhense declarou que o tie-break contra o seu primeiro adversário, o também russo Ernesto Inarkiev, foi uma das maiores emoções da carreira. Agora, futebol. Dando início ao segundo turno da Série C do Campeonato Brasileiro, Sampaio Corrêa e Brasiliense se enfrentam no domingo. Roberto, qual é a chance das duas equipes? Boa tarde. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Eli. Boa tarde para você. Bom, na verdade, vamos começar agora a fase de volta da Série C do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa iniciou aqui, estreou no Campeonato Brasileiro exatamente contra o Brasiliense. Jogo aqui dentro de casa e goleou o Brasiliense. Portanto, o Sampaio Corrêa tem só neste exato momento que se preocupar em afastar todas as especulações que existem em torno da venda de jogadores como Eloy, de Pimentinha. Isso tira a concentração e tira o foco do jogo. Mas os jogadores do Sampaio Corrêa estão com o pé no chão e até acham de alguma forma que aquele jogo foi passado. O que importa agora é o presente para um time que até considero, neste momento, por jogar em casa, até favorito. Na partida de estreia das duas equipes, Sampaio e Brasiliense se enfrentaram no dia 2 de junho no Estádio Castelão, com transmissão ao vivo da TV Brasil. O time visitante começou assustando. O experiente baiano abriu o placar em uma bela cobrança de falta. Mas no segundo tempo, o jogo mudou de figura. Logo aos 6 minutos, o zagueiro Mimica deixou tudo igual. Aos 10, o artilheiro Thiago Cavalcante começava a mostrar o faro de gol, virada tricolor. O terceiro gol foi dele, Pimentinha, hoje um dos destaques da competição. Edgar fez o quarto, demonstrando ser uma boa opção no banco de reservas. E para fechar a goleada histórica, Thiago Cavalcante fez o segundo dele e o quinto do tricolor maranhense. Final, Sampaio Corrêa de virada 5, Brasiliense 1. Mas a vitória convincente no primeiro turno não faz o Sampaio perder o respeito pelo time da capital federal. Vai ser um jogo muito difícil, ele joga nos seus domínios, com o apoio da sua torcida, mas o Sampaio está preparado para que a gente possa ir lá e fazer um grande trabalho, e respeitando o adversário, mas buscando os 3 pontos. O Sampaio vai parar para buscar um resultado positivo. Vamos entrar mais concentrado, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil, então esperamos um jogo mais difícil que for aqui. Vai ser um jogo importante, um jogo que a gente vai procurar, logicamente, fazer um jogo equilibrado, atacar e marcar e atacar, mas acima de tudo, sabendo que vamos ter que jogar com qualidade, porque o adversário merece todo o respeito e é, na minha opinião, favorito para o jogo, já que tem vindo jogando muito bem lá em Brasília. Pois é, mas eu não acho que exista favorito. O Sampaio joga e vem jogando muito bem. Eu acho que o bom exemplo é o jogo daqui contra o Fortaleza. O Sampaio tinha 5 desfalques e mesmo assim conseguiu jogar aquela monstruosidade toda, jogando uma partida excepcional. É claro que é lá nos domínios do Brasiliense, e esse Brasiliense que o Sampaio joga domingo é completamente diferente desse que nós vimos aqui na primeira vitória do Sampaio Corrêa. A derrota por 5-1 para o Sampaio Corrêa na estreia do campeonato é passado. Desde então, o Brasiliense mudou, a começar pelo técnico. Saiu Márcio Fernandes e entrou Roberto Fonseca. Do time atual, 4 titulares chegaram depois. Hoje, a fase é bem melhor. A equipe somou pontos nos 3 últimos jogos que disputou. É claro que é uma outra equipe, mas nós estamos com uma outra postura. Os atletas têm entendido aquilo que nós queremos. Então eu tenho certeza que será um grande jogo. É uma nova história, claro que a vontade de vencer é grande pela necessidade que a gente tem, porque ele tem 20 pontos e nós só temos 15. Diminuir 3 pontos dele ali, mas não com sentimento de vingança, nada disso não. Até porque o futebol, você ganha de 1 ou de 10, vale os mesmos 3 pontos.
O Brasiliense é o 8º do Grupo A com 15 pontos. À primeira vista não é uma situação muito confortável, mas o time está a apenas 5 pontos do líder, que é exatamente o Sampaio Corrêa. Uma vitória já coloca o Jacaré na zona de classificação para a segunda fase. O time que entra em campo no domingo deve ser praticamente o mesmo que derrotou o Cuiabá por 2-1 na última rodada. O lateral esquerdo Gleidson volta de suspensão. As dúvidas são o lateral direito Bocão e o atacante Jefferson Maranhão. Eles se recuperam de lesões. Luquinhas, destaque da última partida, continua como opção no banco de reservas. Aí é com o treinador, né? É o que ele escalar o time titular, tá bem escalado. Nossa equipe tem jogadores de qualidade e quem começar jogando vai representar bem a equipe do Brasiliense. Bom, você sabe que a Série C é exclusividade da TV Brasil e nós vamos mostrar já no sábado Guarani e Madureira e no domingo nós teremos exatamente o jogo do Sampaio Corrêa contra o Brasiliense a partir das 19 horas que você acompanha somente aqui na TV Brasil. E pela Série B do estadual, o Moto vai a Itapecuru buscando a liderança do campeonato, da Série B do campeonato estadual. O Moto vem bem, se recuperou depois do tropeço, tem 2 vitórias, mas está equilibrado, né? O Sabiá assumiu com a vitória em cima do próprio Itapecuru no meio de semana, na quarta-feira passada, e agora o Moto precisa vencer. Se vencer, vai a 9 pontos e assume, portanto, a liderança e lhe dá tranquilidade. E a torcida do Moto promete invadir Itapecuru, Eli. Vamos esperar, segunda-feira temos novidades, né? Isso, Eli. Tá certo, obrigado, Roberta. A sexta-feira amanheceu com sol em São Luís. Veja agora a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca. Mínima de 25 e máxima de 29 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 22 e máxima de 36 graus. Em Balsas, céu com poucas nuvens ao longo do dia, sem possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. E veja no próximo bloco, Dia do Patrimônio Histórico é comemorado amanhã. E mais, as dicas de diversão com a nossa agenda cultural se acompanha logo após o intervalo. Você vê imagens ao vivo do Centro Histórico de São Luís. Tempo bom nesse momento, agora 12h e 46 minutos. No Brasil tem disso deste domingo as tradições culturais de uma das mais belas regiões do país, a Chapada Diamantina. Muitas tradições vieram trazendo algumas pessoas de fora, então foi pegando aqui na comunidade. E logo após, os benefícios da economia verde para o mundo. Economia verde é a conciliação entre o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a preservação do meio ambiente. O Brasil tem disso, neste domingo, 10h15 da manhã. Com que velocidade uma pena cai? Como ficar em pé num ovo? Qual o limite de altura para uma montanha? O mundo está cheio de perguntas. Há quanto tempo nós humanos estamos na Terra? E nós temos todas as respostas. Muito esperta para o meu gosto. Ciência, experiências e curiosidades. Como e por quê? De segunda a sexta, 7h30 da noite. Série C com amor. Vamos correr atrás, chegar junto, com certeza vamos chegar lá na Série B, com certeza, de 2014. C de coração. São Luís, Prefeitura e você, construindo um novo caminho.
Amanhã é comemorado o Dia do Patrimônio Histórico e o Centro Histórico de São Luís é um dos monumentos incluídos na lista de Patrimônio Cultural e Natural da Unesco. Pois é uma área que precisa de mais cuidados para continuar preservando a nossa história. Para assegurar a defesa da terra recém-conquistada, o engenheiro-mor do estado do Brasil, Frias de Mesquita, por volta de 1615, ergueu fortes e deixou um plano de urbanização semelhante a um tabuleiro de xadrez, referencial até hoje da expansão e desenvolvimento da cidade iniciados pelo centro histórico. As ruas em pedras parecem guardar histórias esquecidas dos tempos em que a fortuna circulante vinha do comércio de algodão, lá pelos meados do século XIX, e serviu para revestir com azulejos importados da Europa os casarões de mirantes e sacadas. Este mesmo centro é o 9º monumento incluído na lista do Patrimônio Cultural e Natural da Unesco, e apesar de ser responsável pelo título de cidade Patrimônio Cultural da Humanidade, nas últimas décadas não tem recebido a atenção devida. Eu acho bonito, mas enfim tá meio danificado, né? Tem alguns pontos aqui que tá meio precário, para falar a verdade, né? Tá precisando de uma manutenção. Mesmo com o atual descuido desse conjunto arquitetônico, que soma mais de 4.000 imóveis, São Luís conserva até hoje recursos urbanos e ambientais que já se perderam em boa parte das capitais brasileiras. Estes turistas do Paraná visitam a ilha pela primeira vez e a surpresa está sempre à espreita nas esquinas históricas do centro. O que me chama a atenção aqui, além da beleza histórica, cultural, é a limpeza, né? Você percebe realmente que não tem nenhuma folha de papel, de sujeira, isso chama muita atenção, né? É porque é uma cidade antiga tal, e essa conservação da limpeza da cidade realmente chama muita atenção. No mais, é esperar que, para além do Dia do Patrimônio Histórico, este conjunto arquitetônico de São Luís continue a retratar não só a forte presença do colonizador português, mas também os cuidados e atenção por parte do poder público. São Luís fez a proposta de um plano de ação de 49 obras no centro, no valor de 159 milhões de reais. Nós estamos ansiosos, aguardando essa confirmação e que o plano de ação de São Luís seja aprovado na íntegra, sem cortes, e que a gente possa executar todas essas 49 obras tão ansiadas, tão desejadas e esperadas pela população. E essa é a nossa maior riqueza, pois né? É, por isso que é importante preservar, né? E hoje é sexta-feira e o fim de semana está recheado de atrações para todos os gostos. Veja agora as dicas da nossa agenda cultural e programe a sua diversão. Pode chegar mais, porque aqui você encontra de tudo um pouco e tudo em nome da diversão. E para começar, a comédia nacional Vendo ou Alugo é a dica de filme para você. O longa-metragem tem atores como Marieta Severo e Marcos Palmeira no elenco e conta a história da família de uma socialite carioca falida que, para se livrar das dívidas, precisa vender a casa. Para a galera do teatro, se liga que hoje e amanhã, às 9 horas, no Arthur Azevedo, rola o show Personalidades com um dos melhores imitadores do Brasil, o ator Felipe Pontes. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. É nessas horas que eu paro para pensar na vida. A diversão não para e o som só aumenta. O Chess se espera às 10 horas para curtir uma balada diferente ao som de vários DJs e muitas bandas esquentando a pista. O sábado no Papo de Boteco vai ser animado. Por lá, Luciana Bittencourt e Gilvan Frazão tocando o melhor da MPB a partir das 8 horas. E hoje vai ter muita gente tirando foto e postando no Facebook ao som de muito funk com o MC Bola no Mandamentos Hall às 11 horas. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. Festa boa também hoje lá no Espaço Renascença.
Genesis in Concert, com o maior e mais fiel cover de Elvis Presley da América Latina, Renato Carlini e muito mais. Banda All Times e os DJs Gleidson Botelho, Ricardo Pacífico e Salim Lawande, relembrando os anos dourados. Quer participar? Então envie seu e-mail para agendaculturalma@tvbrasil.org.br. Bom fim de semana para você, divirta-se bastante e a gente se vê por aí. E com todas essas opções é só se divertir, né? É verdade, escolher. Se você quiser ficar no domingo à noite em casa, não pode perder a transmissão da TV Brasil, o jogo entre Sampaio e Brasiliense a partir das 19 horas com exclusividade aqui na TV Brasil. Se você quiser rever essa e outras edições, pode acessar o nosso endereço eletrônico tvbrasil.ebc.com.br/repórter Maranhão. Um bom final de semana para você, a gente volta a se ver na segunda-feira. Bom final de semana e uma boa tarde.